Doutor, semana passada eu e Marilene recebemos uma notícia muito triste de uma amiga nossa que deu entrada no hospital, cujo diagnóstico foi sangue ácido. O que é sangue ácido? O sangue fica ácido mesmo? Bom, o sangue ele pode sim ficar ácido, tá? Só que por incrível que pareça, na maioria das vezes não é um problema do sangue. Na maioria das vezes, quando o sangue ele tem um desequilíbrio ácido básico, isso pode sinalizar que algum órgão ou algum quadro clínico específico esteja provocando isso, né? Então, por exemplo, um paciente que usa medicamento para tratar um diabetes, né? Tem alguns determinados medicamentos que favorecem a ocorrência de acidose metabólica. A acidose é o quadro que é caracterizado por aumento dos ácidos no sangue, né? E tem alguns medicamentos, por exemplo, para diabetes que podem fazer isso, né? Um outro exemplo é um paciente com infecção grave, que tem às vezes dificuldade de fazer perfusão orgânica e ele produz muito ácido lático, né? Ou então um paciente que faz exercício... Então é um excesso de ácido no sangue. Exatamente. E é um excesso de... O sangue ácido, ele ocorre pela produção de algum ácido, né? E a gente tem vários sistemas que podem contribuir para o retorno desse equilíbrio, né? Tem o próprio sistema tampão sanguíneo, tá? Que são proteínas e substâncias que existem no próprio sangue que começam a fazer esse processo de regulação, mas aí tem dois órgãos que são fundamentais para poder fazer esse equilíbrio, que são o pulmão e o rim. Tá? São dois órgãos que são fundamentais, né? Para poder fazer esse equilíbrio, né? O rim, ele consegue com toda a sua maquinaria, assim, que é brilhante. É uma outra área que eu era muito fascinante, assim. O rim é brilhante. É tão engraçado o médico falando, né? É muito engraçado. E eu tô aqui... porque o funcionamento é muito bonito, né? É tudo muito bonito, assim. Eu tô aqui ouvindo o Dr. Cláudio falar e eu tô pensando assim, gente, sangue ácido. Será que aqueles antigos que a gente conhece, que falavam assim, gente, o sangue dessa menina é doce. Isso existe? Sangue doce, sangue grosso, sangue ralo. Essas expressões que a gente ouvia muito, é sério. Marilene, eu lembro que a minha avó costumava falar assim, se você tirar uma roupa, botar no tanque, né? E se juntar a formiga nessa roupa, você tá com sangue doce. Doutor, isso é verdade ou é mito? Eu quero saber, eu quero saber. Isso é verdade, isso é verdade. Sabedoria popular, né? Isso merece muito valor. Né? E existe sim esses termos, né? De sangue grosso, sangue fino, né? A gente às vezes a gente atribui muito essa questão do sangue fino ou associado ao uso de alguns medicamentos. O mais corriqueiro de todos é a aspirina, né? O ácido acetilsalicílico. Eu tomo um AS para o meu sangue ficar fino. Ouço isso também. Então meu sangue está muito grosso, doutor, aí às vezes o paciente fica com a face muito avermelhada, meio pletórico, e aí tem uma série de causas que pode fazer esse sangue ficar mais grosso. Só que aí só relembrando um pouquinho o que eu comentei agora, grande parte do nosso sangue é não celular, né? Então às vezes um sangue grosso, entre aspas, pode ser só uma desidratação do paciente. A gente mora numa cidade que é extremamente quente, um monte de idosos, né? Então é importante ficar atento a isso. Que às vezes esse termo sangue grosso, ele pode ser só por causa de uma falta de hidratação sanguínea, e não por um excesso de produção de célula do sangue. Né? Então... Doutor, e a hemofilia? Vamos lá, vamos falar agora de hemofilia. O pouco eu sei, né? Vamos lá. Porque tem um caso da minha família de uma tia que, graças a Deus, não teve filhos, só teve uma filha. E ela sangra absurdamente, Marilene. No primeiro parto dela sangrou tanto que ela praticamente perdeu o útero no primeiro parto. Ela tem uma filha. Essa filha tem 3 filhas. Então, todo mundo é hemofílico? Não, mas ela... Já alguém comentou, um médico, uma coisa mais antiga assim, que ela teria propensão ao gene por causa do sangramento. Por exemplo, se ela der um cortezinho, acabou, tem que correr para o hospital. A hemofilia é uma irmã doença... Irmã do meu pai. É uma doença que ela é classificada como um distúrbio hereditário da coagulação sanguínea. Como eu estava breve antes da gravação, eu vinha conversando com vocês sobre as grandes áreas da hematologia, né? Sim.
A hematologia ela é dividida em 5 grandes áreas: a hematologia geral, a hemostasia, que trata tanto de distúrbios que sangram e distúrbios que provocam trombose, né, que tem aumento da coagulação sanguínea. A oncohematologia, que trata uma série de cânceres, né, e doenças oncológicas relacionadas ao sangue, dentre eles linfoma, mieloma múltiplo, leucemias, né. A parte de transplante de medula óssea, né, e terapia celular, né. Hoje o transplante de medula óssea ele é uma das terapias celulares que existem. A gente tem uma série de outras terapias celulares aí novas, né, tecnologias que são muito interessantes, especialmente às vezes em doenças que são muito refratárias. E a parte de banco de sangue... O que é doenças refratárias? É uma doença que não responde a um tratamento inicial, por exemplo. Ah, tá. Então, eu tenho um paciente que eventualmente tem uma leucemia, eu fiz um tratamento e a doença foi refratária. Eu tento pensar em uma terapia celular para poder controlar aquela doença, né, de forma que eu faça um mecanismo imunológico que possa atuar contra a célula doente. Então eu posso fazer isso através de um transplante de medula, ou seja, trocar a imunidade do paciente para poder combater uma doença oncológica, mas posso também fazer hoje em dia isso através de terapia celular, né? Então eu consigo às vezes fazer manipulação genética de algumas células que são do nosso sistema de defesa, que são as células, são os linfócitos T. Eu consigo, através de uma infecção de um vírus, né, eu faço uma transfecção dessas células por um vírus e ele consegue inserir como se fosse uma ferramenta lá no DNA desse linfócito, que esse linfócito consegue reconhecer uma célula doente e agredi-la, e organizar o sistema de defesa para poder matar aquela célula. Isso é tudo feito em Cachoeiro já? Ainda não, infelizmente, mas eu acho que a gente tem uma grande possibilidade. Transplante de medula não faz em Cachoeiro ainda, então? Ainda não. Acho que existe uma vontade muito grande, eu acho que tem... Cachoeiro tem bons hematologistas, né, e eu acho que pode ser um projeto futuro, eu diria assim, a curto prazo. Assim, que beleza. Tem alguma novidade aí que ele não está contando pra gente? Já percebi tudo. Assim, eu posso falar do hospital que eu trabalho, né? E eu acho que a gente tem uma condição muito boa para poder desenvolver essa tecnologia, que é no hospital daqui da Unimed. Então, a gente tem um hospital novo, né? Um hospital com equipe muito boa, um hospital que foca muito na questão da qualidade e segurança, né, do paciente. Então acho que, de repente, acho que é mais um pontapé inicial que tem que ser dado. Mais um passo. Estímulo, mais um né? passo, é isso aí. Exatamente. Doutor, como é que a gente faz para ter um sangue saudável? Você falou sobre hidratação, é isso? Hidratação é uma das coisas que contribui, sim, para a gente ter Então, gente, vamos beber água. Beber água e dar o like aqui no programa, que é tudo de bom, é saudável. Na maioria das vezes, para a gente ter um sangue saudável, isso faz parte de um pacote, né? Né? Para a gente ter um estilo de vida saudável, a gente vai precisar beber pouco ou nada, né? Na verdade, tem alguns estudos que mostram até doses pequenas de álcool, isso pode ter um efeito deletério na nossa saúde, né? Não fumar, praticar atividade física, ter uma dieta equilibrada, né? Então, tudo que eu não faço. Isso que eu estou aqui pensando quieta, eu estou pensando quieta. Tudo que eu faço e ela não faz. Na verdade, são medidas muito básicas para a gente promover saúde, né? A gente promove saúde vivendo bem, né? E aí isso não envolve só a gente se alimentar bem, a gente ter uma atividade física, a gente tem que ter condições de trabalho saudáveis, a gente tem que ter condições de moradia saudável, né? Que são fatores determinantes da condição de saúde que não são necessariamente relacionados à saúde em si. Mas consequências. São outros fatores, né? Econômicos, sociais, culturais, e que interferem sim na qualidade de saúde da gente, né? Então, saúde emocional, exatamente.